O quadro A Primeira Missa foi pintado no século XIX, baseado em conceitos elaborados na época e consagrados pela historiografia oficial. Isso fez esse quadro um modelo, uma norma de representar a história do chamado descobrimento do Brasil, impondo a exclusão de muitas outras formas de imaginar o passado. Hoje, de forma crítica e descontextualizada, o quadro A Primeira Missa, junto com outras pinturas históricas, continua sendo apresentado em livros didáticos de história, reproduzindo questões e valores que orientaram uma forma de ver o Brasil que não é mais aceita pela maioria dos historiadores e pela própria sociedade. Na primeira cena da animação Primeira Missa, Primeiro Culto a Árvores Mortas na Invenção do Brasil, é realizado um exercício de deseducação do olhar, na leitura do quadro A Primeira Missa, problematizando representações e enfoques naturalizados para provocar outras formas de ver, outras maneiras de pensar. Esse exercício de deseducação do olhar é realizado buscando desfazer a visão de primitivismo dos povos indígenas, ao mostrar que eles estavam culturalmente à frente, não atrás em termos do desenvolvimento de sistemas produtivos baseados na manutenção da biodiversidade. Através da observação, classificação, manejo e cuidado com os recursos naturais, muito antes de 1500, os povos indígenas conseguiram integrar a produção agrícola com a animal, dinamizando as cadeias e teias alimentares existentes na floresta. Essa é uma descoberta recente, que levou ao emprego dos conceitos de mata cultural e selvageria culta, em oposição aos de selvageria e mata virgem, que desde o início da colonização levaram à negação das histórias e culturas indígenas, tomando como base o mito do primitivismo e da natureza intocada. Para entender o processo de transformação da floresta em mata cultural, vejamos como a Índia Cocoti, do povo Kayapó, no Pará, descreve a sua tradição agrícola, baseada num sistema de plantio sucessivo com plantas de pequeno porte e vida curta, os chamados purunu, de árvores frutíferas, os purutum, e finalmente de espécies florestais de grande porte, os ibê, que legam às gerações futuras. Puruni, roça nova, é bonita, bem grande, dá trabalho sim, vai ter muito cacau também. Plantar todo, com muita chuva. Aí a roça vai criando, a gente vai tirando batata, inhame, mandioca. Depois, na Puruntum, roça velha, já sabe, tem muita banana e mandioca. Daí a gente pega batata e maniva para outras roças novas. A roça vai ficando velha e depois ibê, ibenim e ibetum, capoeira nova e velha. Dá para tirar mamão ainda, tem pidjô, frutas, genipapo, tem remédio, cane, tem muita caça. Aí vai ficando mata de novo. Demora um pouco, bacambrec, batic, dá para fazer roça, derrubar, tocar fogo, plantar, tudo de novo. Como será visto a seguir, na animação foram atribuídas falas aos personagens representados por Vitor Meirelles, com o objetivo de deslocar a condição simbólica da cruz do universo cultural português para o universo cultural dos indígenas. Nesse exercício de imaginação criativa, revelamos a surpresa dos índios ao verem os estrangeiros ajoelhados de frente para a cruz, feita com uma árvore cortada na mata, diante do que fazem a sua interpretação do ritual representado. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu. Iquereuê, Arabutã, Jucapira. Iquereuê, Arabutã, Jucapira. Iquereuê, Arabutã, Jucapira. Eles cultuam árvores mortas. Eles cultuam árvores mortas. Eles cultuam árvores mortas. Na segunda cena da animação, a advertência do velho Tupinambá aos loucos do Alemar, é apresentado um diálogo entre o francês Jean Delery e um velho Tupinambá, que se constitui no primeiro registro histórico no qual um europeu apresenta a compreensão crítica de um indígena sobre a economia e a visão de mundo europeia,
tomando como referência a sua teoria do bem viver e a sustentabilidade de um sistema econômico baseado no conhecimento e manejo da floresta. Para além da ficção, a apresentação dos Tupinambá enquanto grandes discursadores que costumavam ir em qualquer assunto mostrando que não eram tolos, foi constatado por Jean de Lery, um missionário calvinista francês, em seu livro de Viagens ao Brasil de 1562. Surpreso com a cobiça cada vez maior dos portugueses e franceses em exportar o pau-brasil para a Europa, um velho tupinambá indagou Jean de Lery sobre a natureza dessa atividade, proferindo um discurso no qual destaca a existência de um problema na visão de mundo dos portugueses e franceses a respeito da vida e da relação com a terra. Porque vinde vós outros, Mair e Perrot, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Por acaso não tendes madeira em vossa terra? Tinha muita, mas não da mesma qualidade do pau-brasil. Não utilizamos para queimar, como você supõe, mas dele extraímos tintas para tingir, tal qual o fazem os três, com seus cordões de algodão e suas plumas. Porventura, precisais de muito? Sim. Precisamos, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, pelos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo para o Brasil, com que muitos navios voltam carregados. Ah, tu me contas maravilhas, mas esse homem tão rico de que me falas não morre? Sim, morre como os outros. E quando morre, para quem ficam, que deixam? Para seus filhos, se os têm. Na falta destes, para os irmãos, os parentes mais próximos. Na verdade, agora vejo que vós outros mares sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que, depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. O fato da extração de milhões de toras de pau-brasil marcar o processo de extermínio da Mata Atlântica e, em paralelo, o genocídio de centenas de povos indígenas, nos permite, passados 500 anos, reconhecer o velho Tupinambá como um grande profeta, ao diagnosticar o desejo capitalista da acumulação de riquezas como uma loucura. Loucura que só recentemente passou a ser denunciada por cientistas em todo o mundo, ao se alertar para a insustentabilidade do sistema capitalista, diante da grave crise ambiental e o esgotamento dos recursos naturais, necessários à sobrevivência humana. Olhando para o Brasil nos dias de hoje, onde impera o poder e a ganância dos agentes do agronegócio, é possível perceber que a lógica capitalista da acumulação de riquezas que atingiu os povos indígenas da Mata Atlântica em 1500 continua ameaçando os povos indígenas e as matas por eles habitadas em regiões como a Amazônia Legal.
Ali! Ali! Onde? Índios! Índios à vista! Índios à vista! E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.